Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero testificar de uma bênção recebida das mãos do Senhor, para que venha acrescentar a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs. Você que tem promessa de Deus, a qual Deus fez uma promessa de te entregar uma bênção, uma vitória. Falo para vocês que creem, porque Deus ele é fiel em todas as suas promessas. Quero falar com meus irmãos. Desde que eu, mais o Isaac casemos, Deus sempre usava os vasos para falar que Deus ia dar uma casa própria para a gente. A gente morava de aluguel e quem mora de aluguel sabe que não é fácil morar de aluguel, ter que mudar, os móveis da gente acaba se acabando tudo, o negócio está mudando. Apesar que desses 14 anos de casamento, que foi até... Hoje eu tenho 15 anos de casada, mas até Deus nos dar nossa casa própria, nós tínhamos 14 anos de casamento. Então, de estar mudando. Desses 14 anos eu mudei 4 vezes. A gente não mudava muito não. Quando ia morar numa casa, normalmente a gente ficava de 5 anos. Menos tempo que eu fiquei foi 3 anos. Então, no começo da nossa caminhada, quando a gente começou a fazer a obra de Deus, que nós começamos a pastorear, a primeira vez eu procurei casa próximo à igreja, o local que a gente dirigia, para ficar mais fácil, né? Porque a cidade aqui é longe para você estar se deslocando do primeiro distrito para o segundo. Aqui fala o primeiro, primeiro para o segundo, é porque tem uma ponte que atravessa a cidade, então é falado primeiro distrito, segundo distrito. E eu morava no primeiro e a gente foi mandada para o segundo para dirigir. E a gente com criança pequena ficava difícil, né? Tá de moto, atravessando aquela ponte, pegando BR. Então nós fomos morar numa casa próxima à igreja. Aluguei uma casa e mudamos para o outro lado. E Deus sempre usando os vasos para falar que Deus ia nos honrar, que Deus ia dar uma casa própria para nós, ia preparar a nossa casa própria. Por última revelação, Deus usou uma irmã e falou. Deus mostrava a nós dentro da nossa casa própria, uma casa nova. E a última casa que eu morei também, eu orando ali em família, eu e meu esposo, meus filhos. Deus usava meu esposo para falar. Deus mostra a nossa mudança dessa casa. Eu, graças a Deus, que seja para nossa casa própria essa mudança. Então, um dia a gente de campanha na casa de uma irmã, Deus usou aquela irmã para falar para mim, falou: irmã Givanete, Deus mostra uma herança. Aí eu até sorri, falei: é um propósito que a mãe do meu esposo tem, deve ser isso. Mas se passou um tempo, Deus veio recolher minha mãe. E falei, eu não imaginava. Deus recolheu minha mãe. E aí meu pai, já tinha muito tempo que meu pai tinha colocado aquela casa à venda, muitos anos, mas nunca dava negócio. Deus também foi fiel em guardar minha mãe e a minha irmã, que precisava ali daquele local, daquela localidade ali, um lugar bem localizado no centro ali da cidade, para poder... A minha mãe, já como era de idade, né, para ela estar se locomovendo de um canto para o outro, era preciso ela estar morando num lugar mais de acesso, mais fácil acesso. Então Deus honrou a fé da minha mãe ali. Enquanto a minha mãe teve vida, minha mãe teve ali naquela casa, ali no local bem localizado ali, de fácil acesso para ela, perto da igreja, perto do supermercado, perto de posto de saúde. Então, quando minha mãe faleceu, apareceu o comprador para aquela casa. Então meu pai veio vender aquela casa e dar a nossa parte. E eu falei com ele: pai, o dia que o senhor conseguir vender, que o senhor for dar a nossa parte, a minha parte eu quero dar uma entrada numa casa. Eu quero sair do aluguel. Então, meus irmãos, não era muita coisa, mas deu de dar entrada na nossa casa própria, aquele dinheiro. E quando ele falou: já vendi, já tem praticamente, está vendida a casa, eu comecei a procurar casa. Meu esposo tinha preferência de bairro,
Ele falou, quero morar no bairro Araçá, que é o bairro que nós mora. E aí eu comecei a olhar casa, procurei uma imobiliária e o corretor que me atendeu, ele mostrou algumas casas aqui no bairro Colina Parque e no Araçá. Falei, meu esposo tem preferência aqui pro bairro Araçá. E a gente foi olhar a casa, outra corretora nos levou para olhar umas casas e tinha uma casa que já estava até vendida, mas vocês usam para modelo, né? Ele levou nós naquela casa. Meu esposo entrou naquela casa, ela levou no outra também que já estava quase pronta. E chegou em casa, meu esposo falou assim, a casa não é essa. Deus fala que a casa nossa não é essa casa aí, que Deus tem para nós. E sempre quando ele orava, ele falava assim, Giva, a tua casa. Eu falava, a tua casa já está pronta. Deus manda falar que a tua casa já está pronta. Eu falei, a tua não, a nossa casa já está pronta. E eu falava, meu Deus, onde está essa casa, Senhor? Mostra para nós. E eu olhando os status assim, das pessoas que mexem, vendendo casa, os corretores, e eu vi uma casa. E eu tirei print daquela casa e falei pro corretor, olha, essa casa está no começo do bairro Araçá. Consegue localizar e mostrar ela pra gente? E aí ele caçou e achou a casa. E eu, no final daquela tarde, nós fomos ver a casa. Entramos na casa aqui, fomos até a lavanderia no fundo lá. Meu esposo olhou e falou assim, é essa casa. Você gostou? Ele falou, gostei. É essa casa aqui. Então, a gente fechou o negócio nessa casa e tem 7 meses que nós estamos já morando dentro da nossa casa própria. Eu quero falar para vocês que tem um sonho de ter uma casa, se Deus prometeu, creia somente, porque Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas que Deus tem para a nossa vida. Fique na posição, fique buscando, confiando, não desanima, porque na hora certa Deus vai entregar a tua bênção. Que Deus possa abençoar cada dia a tua vida. E eu vou deixar o tour pela casa, que vocês possam ver como é que Deus é fiel e o tamanho da bênção que Deus nos entregou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.